Vamos resolver o exercício 8 da seção 16.2 do James e Stewart. O exercício diz o seguinte: calcule a integral de linha sobre a curva C, né? x2 dx mais y ao quadrado dy, em que C consiste na metade superior da circunferência x2 mais y2 igual a 4, indo do ponto 20 até o ponto 02, e no segmento de reta, indo do ponto 02 até o ponto 43. Bom, a primeira observação que eu faço é que a curva C, ela é a união de duas curvas, né? Duas curvas suaves, C1 e C2, onde C1 é metade superior de uma circunferência, que vai do ponto 20 até o ponto 02, circunferência centrada na origem de raio 2, e C2 é o segmento de reta que liga o ponto 02 até o ponto 43, como ilustra a nossa figura, né? Então, uma vez que eu tenho uma curva C e ela é a união de duas curvas suaves, então eu posso escrever a minha integral de linha, sobre a curva C, como sendo a união, né, de duas curvas, e desta forma eu separo em duas integrais de linha, tá? Então, eu primeiro vou tentar resolver essa integral, e em seguida vou resolver essa outra integral, tá? Mas, para resolver ambas as integrais, eu preciso parametrizar essas curvas, né? Tanto C1 como C2, né? Então, a curva C1, ela possui a metade superior da circunferência x2 mais y2 igual a 4, indo do ponto 20 até o ponto 02, como mostrou a nossa figura. Então, eu vou parametrizar ela da seguinte forma. Eu vou pegar x de t como sendo 2 cosseno t, e y de t como sendo 2 seno de t, né? Conhecendo x de t, né? E conhecendo y de t, eu posso buscar quem é dx, né? Ou seja, menos 2 seno de t dt, e quem é dy, né? 2 cosseno de t dt. Com isso, a nossa primeira integral, né? Ela pode ser calculada substituindo x ao quadrado, dx, y ao quadrado e dy sobre a nossa curva C1, que já foi parametrizada, né? Então, desta forma, eu tenho a integral de 0 a π sobre 2, de 2 cosseno de t ao quadrado, menos 2 seno de t dt, mais 2 seno de t ao quadrado, 2 cosseno de t dt. Então, fazendo essas continhas aqui, eu tenho que 2 ao quadrado dá 4, vezes menos 2 dá menos 8, vezes a integral de 0 a π sobre 2, cosseno ao quadrado de t, seno de t dt. Por outro lado, a 2 seno ao quadrado de t, a 2 seno de t ao quadrado, vezes 2 cosseno de t dt, 2 ao quadrado dá 4, vezes 2 também dá 8, vezes a integral de 0 a π sobre 2, de seno ao quadrado, cosseno de t dt. Então, observe que eu tenho duas integrais aqui. Para resolver essas integrais, a primeira eu vou chamar u de cosseno de t. Desta forma, du é menos seno de t dt, que implica que menos du é seno de t dt. Enquanto que na segunda integral, vamos fazer a substituição v igual a seno de t, em que dv é cosseno de t dt. Então, fazendo essa substituição, nós chegamos que a integral sobre a curva C1, né, ela é menos 8, vezes a integral de 0 a π sobre 2, cosseno ao quadrado t seno de t dt, mais 8, integral de 0 a π sobre 2, seno ao quadrado de t, cosseno de t dt. Bom, uma vez que a gente escolheu o cosseno de t para substituir, né, chegamos que uma primitiva para essa integral é menos 1/3 do cosseno ao cubo de t, avaliando ela de 0 a π sobre 2 pelo teorema fundamental do cálculo. A nossa segunda integral, nós chamamos, através de uma substituição, v igual a seno de t, e desta forma obtivemos como uma antiderivada, né, ou uma primitiva, 1/3 do seno ao cubo de t, isso tudo sendo avaliado de 0 a π sobre 2 pelo teorema fundamental do cálculo. Então, efetuando essas continhas, eu tenho menos 8 vezes
menos 1/3 do cosseno de π sobre 2 ao cubo, mais 1/3 do cosseno de zero ao cubo. Por outro lado, somo isso com 8, vezes 1/3 do seno de π sobre 2 ao cubo, menos 1/3 do seno de zero ao cubo. Então, detalhe interessante, né? Seno de zero, isso é zero, e cosseno de π sobre 2 também é zero. Cosseno de zero, isso é 1, seno de π sobre 2 também é 1, então eu fico com menos 8, entre colchetes, menos 0 mais 1/3, somado com 8, abre colchete, 1/3 menos 0. Então, isso dá menos 8 vezes 1/3 dá menos 8/3, isso dá, somado com 8 vezes 1/3, dá menos 8/3 mais 8/3, que dá 0, né? Então, a minha integral de linha sobre a minha primeira curva deu 0. Bom, por outro lado, a nossa curva C2, né, ela é um segmento de reta que liga o ponto 0,2 até o ponto 4,3, como mostrou a nossa figura, né? Então, utilizando a representação vetorial do segmento de reta, que inicia em R0, né, ou seja, no ponto 0,2, e termina em R1, ponto 4,3, nós tínhamos essa expressão, né, que era um jeito de parametrizar um segmento de reta, né? Então, R de t era 1 menos t vezes R0, mais t vezes R1, com t variando de 0 a 1. Então, substituindo esse R0 e esse R1, assim como a gente já deu nome para eles aqui, né? E fazendo as continhas, nós chegamos que R de t é igual a 4t na primeira componente, 2 mais t na segunda componente, com t variando de 0 a 1. Desta forma, x de t é 4t, y de t é 2 mais t, com t variando de 0 a 1. Né? Então, isso é uma representação da parametrização para o segmento de reta C2. Né? Bom, aproveitando que eu conheço x de t e y de t, eu posso calcular suas derivadas. Né? Então, dx é 4dt e dy é igual a dt. Né? Então, uma vez que eu tenho essas informações, nós podemos calcular a integral de linha sobre a curva C2. Então, ela é igual à integral de 0 a 1, substituindo os valores de x ao quadrado dx somado com y ao quadrado vezes dy, nós temos que essa integral se torna a integral de 0 a 1, 4t ao quadrado vezes 4dt, somado com 2 mais t ao quadrado vezes dt. Então, simplificando essas expressões, colocando em evidência quem tem que ser colocado em evidência, isso dá a integral de 0 a 1, 65t ao quadrado mais 4t mais 4, tá? Tudo isso dt. Então, se a gente calcular uma primitiva para essa integral, nós temos que sua primitiva é 65 sobre 3 vezes t ao cubo, somado com 2 vezes t ao quadrado, somado com 4t, tudo isso aplicado de 0 a 1, pelo teorema fundamental do cálculo, né? Isso aplicado em 1 dá 65 sobre 3, vezes 1 ao cubo, mais 2 vezes 1 ao quadrado, mais 4 vezes 1, menos 65 sobre 3 vezes 0, mais 2 vezes 0 ao quadrado, mais 4 vezes 0, isso tudo dá 0, né? Então, eu fico com 65 sobre 3, somado com 6. Isso dá 83 sobre 3. Bom, então, a nossa integral sobre a curva C era a soma das integrais sobre a curva C1 mais a curva C2. Como a minha curva C1 deu 0 e a minha curva C2 deu 83 sobre 3, então 83 sobre 3 mais 0 dá 83 sobre 3, e esse é o resultado para a nossa integral de linha.